Boa tarde a todos. Eu recebi uma sequência de emoção pouco favorável para mim. Queria até que ele demorasse um pouco mais apresentando para eu ir me recuperando, porque eu mal me recuperei de Simão Pedro, aí eles inventaram, né? Vocês sentiram também a emoção aqui que a gente sentiu, né? Então, recuperando o fôlego, gostaríamos, antes de tudo, de agradecer imensamente a esse convite. Na pessoa do William, nosso amigo, nós gostaríamos de parabenizar todos os envolvidos nesse trabalho de homenagem a Leon Denis, que nós tanto admiramos. É o primeiro congresso espírita que nós participamos e foi muito simbólico ser convidada para um congresso espírita Leon Denis, porque na nossa trajetória espírita ele tem grande e singular importância. Então, gratos somos pela oportunidade de aqui estar. Agradecendo também por aqueles que vieram antes de nós, que puderam trabalhar esta terra, que antes era um pouco mais árida, para que agora, com mais tranquilidade, pudéssemos aqui caminhar. Aqueles que participaram da nossa evangelização, na Juventude Espírita Nina Aroeira, em Salvador, que o Marcel tanto conhece, nas pessoas de Tio Edilton, de Luziane Bahia, aqueles que, quando nós sabíamos ainda menos do que sabemos agora, tinham coragem de nos colocar lá na frente, para falar um monte de coisa que a gente achava que sabia e a metade estava errada, mas colocavam ainda assim, e ao final nos chamavam a atenção do que precisava ser melhorado. Muitos, quando nos convidam para palestras espíritas, acham que somos ainda mais jovens do que somos, mas somos jovens, e dizem assim, nossa, mas na minha casa espírita, os jovens não querem nada, os jovens isso, os jovens aquilo. É muito fácil receber jovens que alguém lá atrás acreditou e que já não falam assim tantas besteiras, não cometem tantos deslizes. Difícil é acreditar naquele jovem quando ele mesmo não acredita no seu potencial. Então, iniciamos a nossa fala agradecendo também a esses que acreditaram em nós, quando nem nós acreditávamos. E vamos de emoção, né? Esta obra que está sendo homenageada, O Problema do Ser e do Destino, em seu título original, mas que, quando traduzida, passou a ser O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E eu fiquei pensando inicialmente sobre isso. Por que o problema do ser, do destino e da dor, e não só o problema do ser e do destino? E pensando sobre a nossa realidade, sobre a nossa cultura, eu imaginei, talvez, se mantivessem apenas o problema do ser e do destino, nós, brasileiros, enquanto público, não nos interessássemos tanto pela obra. Mas falou em dor, falou em sofrimento, logo o interesse aumenta. Então, talvez muitos de nós nem se questionem tanto de onde eu vim, para onde eu vou, mas por que eu sofro? Por que o meu calo aperta? Por que a separação de pessoas amadas? Esta pergunta, mesmo os mais materialistas, certamente em algum momento já se fizeram. E Leon Denis inicia esta obra já em seu prefácio. Esta obra, cujo prefácio data de 1908, 111 anos atrás. E ele inicia nos dizendo que estas questões existenciais foram feitas em todas as épocas da humanidade. E que o homem tem investido em estudos cada vez mais profundos, em busca da matéria, no microcosmo ou no macrocosmo, tentando responder a estas indagações. Quando Leon Denis escreve esta obra, é muito interessante compreender o contexto no qual ele estava inserido. Falamos que ela foi escrita há mais de 100 anos atrás. E ele aqui nos ajuda a compreender esse contexto, porque ele cita vários autores desta época. Ele diz que a doença moral daquele momento era o pessimismo. E os filósofos, os autores que estavam nas universidades francesas, em sua maioria,
eram materialistas, monistas, pessimistas. E Leon Denis, que como o Marcel nos contou, aos 18 anos, ele que andava admirando aqueles livros que ficavam nas livrarias, e quando eu li isso, eu falei, nossa, Leon Denis, eu queria ser sua amiga, porque eu fazia a mesma coisa na época da universidade. O dinheiro era curto, mas a vontade de ler era grande. Então eu admirava, folheava, ficava às vezes horas e horas lendo sentada, enquanto alguém não me descobria e me convidava a me retirar. E então foi numa dessas oportunidades que um título lhe chama a atenção, como o Marcel mais cedo nos contou. E ele então encontra a resposta de inúmeras das suas questões. E mais tarde, quando escreve este livro, ele vai ter uma preocupação com os jovens, com os estudantes daquele momento, com seus contemporâneos, porque como ele poderia ter uma descoberta tão profunda que mudaria os rumos da sua trajetória? Porque certamente, ainda que não travasse contato com o livro dos Espíritos, Leon Denis já era um espírito de escola. Já era um espírito desenvolvido, então ele teria uma trajetória de homem de bem, sem dúvida. Mas aquele contato com a doutrina reveladora faz com que reacenda nele aquilo que certamente a sua consciência, em outras oportunidades, já havia descoberto, já havia lhe sido revelado. Mas agora, não cabia a ele esconder estas verdades, como em outras épocas da humanidade, e ele conta mais detalhes sobre isso no livro Depois da Morte, já fora feito. Cabia a ele agora, diante daquela revelação da lei divina, ser instrumento para divulgar, compartilhar, levar aos lugares mais longínquos que ele pudesse aquelas verdades universais. E então ele se preocupa como aqueles jovens contemporâneos poderiam estar bebendo de uma fonte com tantos equívocos. Como eles encontrariam o próprio sentido existencial se eles estavam partindo de um prisma equivocado, acreditando que nada mais eram senão matéria? E o paradigma a partir do qual a gente olha alguma situação modifica absolutamente o nosso comportamento. O paradigma é como aquele óculos que a gente coloca para enxergar algo. Então, se a minha lente está distorcida, tudo aquilo que eu vislumbro estará distorcido. Se o meu paradigma, se o óculos que eu estou utilizando é do materialismo, se eu começo a achar que a única coisa que eu sou está neste corpo, limitado a isto, e que à medida que este corpo perece, eu deixo de existir, como levarei a minha vida? Como olharei para o meu destino, para o meu futuro? Agora que eu tenho 30 anos, eu começarei a pensar, nossa, por mais que eu viva, é pouco tempo, para tudo que eu gostaria de estudar, aprender, avançar. Então, o pessimismo é uma consequência natural do materialismo, e é isso o que assusta Leon Denis, e faz com que ele mergulhe nos autores contemporâneos da biologia, da psicologia, e mesmo aqueles que já haviam estudado a parapsicologia, e comece a fazer uma pesquisa científica, narrando experimentos já realizados, experiências mesmo de padres e de pastores, para que em seguida ele possa lançar luz sobre todas aquelas experiências a partir da revelação espírita. E é isso que ele faz nesta obra magistral, o problema do ser e do destino, ou o problema do ser, do destino e da dor. Nos permitam contar rapidamente uma experiência pessoal. Quando nós tínhamos mais ou menos uns 10 anos de idade, era muito comum que todos os dias minha mãe fazia transporte escolar. E quando eu estava, ela tinha uma Kombi. E quando eu estava sentada, eu que fazia todo o trajeto junto com ela até chegar na minha escola, eu lembro de passar por um determinado trecho que tinha montanhas de areia no bairro de Itapuã, lá em Salvador. E então, todas as vezes que eu passava por aquele lugar, eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui?
o que será que eu vim fazer aqui? Todo dia eu passo por esse lugar. Todo dia eu faço a mesma coisa. Todo dia ela faz tudo sempre igual. E o que é que eu vim fazer aqui? Aquilo me atormentava. E então, num certo dia, eu tive um insight de criança. E eu pensei assim, olha, será que Deus está lá em cima, assistindo tudo isso? Como se fosse uma novela? E ele fica, então, mexendo ali os atores, mexendo as coisas? Será que é assim que isso funciona? Será que tem algo que está regendo todos esses acontecimentos? Ou será que a gente está solto aqui e não tem nada coordenando tudo isso? E quando eu pensava isso, a angústia me abatia. E eu não tinha vontade de fazer mais nada, porque eu pensava, se não tem nada coordenando, para que fazer tudo isso? Para que gastar tanta energia com a vida? E uma enorme melancolia me atingia. Um dia desses, agora que eu tenho 30 anos, eu contei isso numa palestra e a minha mãe estava sentada assistindo. E o olho dela foi crescendo, crescendo, crescendo. E ao final ela falou assim, filha, como você nunca me contou nada disso? Para nós vermos como as crianças e os adolescentes vivem internamente coisas, questões, conflitos, interrogações que às vezes os seus pais sequer imaginam. A minha mãe precisou avançar décadas para saber que todos os dias, enquanto ela dirigia, aqueles questionamentos me visitavam e ela não fazia a menor ideia de nada disso. Mas foi só com 14 anos que, numa situação aparentemente fortuita, porque uma amiga tinha me chamado para ir para um aniversário e a mãe dela ia nos dar carona. E então, na hora da carona, a mãe se atrasou e falou assim, é o seguinte, eu vou ter que ir no centro espírita, eu tenho um estudo de meia hora para dar, então vocês vão ficar lá assistindo, se vocês quiserem, a carona, e aí depois eu levo vocês. Senão vai passar do horário, não tem jeito. E eu, que não sabia nem o que era aquilo, falei, tudo bem, né? E nós fomos. E era um centro espírita muito pequeno, desses grupos bem simplórios, cheio de jovens há mais tempo, se é que vocês me entendem. E então, quando ela pegou o livro, era o Evangelho segundo o Espiritismo, que ela iria abrir numa página para fazer o seu estudo. E a gente sentada ali assistindo. Quando ela abriu aquela página, vocês não vão acreditar qual que era o título. A melancolia. Foi o primeiro trecho espírita que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Mas o mais interessante da história é que quando eu vi o título que estava na mão dela, eu falei assim, mas tem uma coisa estranha, porque na minha casa tem esse livro. E o mais interessante ainda é que ele está no meu quarto. Porque como eu sempre gostei de livros e tinha poucos, qualquer livro de jardinagem, culinária, qualquer um, que eu achasse pela casa, eu recolhia e organizava na minha prateleira, para parecer que eu tinha mais livros. Então eu nem sabia o que era aquilo, mas estava lá na minha prateleira, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que eu jamais havia estudado. Então, depois desse contato inicial, que só naquela meia hora sanou, no mínimo, umas 2 páginas de dúvidas minhas, eu falei, já sei onde encontrar resposta a inúmeras das minhas indagações existenciais. E já sei, inclusive, por que eu sinto aquilo que eu sinto. Já sei por que essa angústia às vezes me acomete. E só de saber que aquilo era legítimo, que não era coisa da minha cabeça, já me deu um certo alívio. Porque eu comecei ali uma caminhada, que é a mesma caminhada explanada por Leon Denis nesta obra, quando ele vem nos dizer quem nós verdadeiramente somos. Quando nós estamos na matéria, nós estamos vivendo uma certa dose de ilusão. Porque passamos horas e horas durante o nosso dia, enquanto não estamos dormindo,
nós estamos vivendo uma vida material, fazendo coisas materiais, e começamos a acreditar que somos a matéria. Começamos a nos identificar com a matéria. Então eu, por exemplo, começo a acreditar que eu sou a Larissa, que eu sou a psicóloga, que eu sou a mãe da Marina, que eu sou isso e que eu sou aquilo, quando, na verdade, a doutrina espírita vem nos revelar que eu estou a Larissa, que eu estou psicóloga, que eu estou mãe da Marina. Só que saber disso cognitivamente é diferente de internalizar esta informação. Porque se eu consigo internalizar essa informação, se eu consigo viver de verdade, sabendo que este corpo é passageiro, sabendo que estes papéis são passageiros transitórios e não menos importantes por conta disso, eu consigo me apegar menos a essas funções, a esses papéis. E então, no momento que a vida, no seu fluxo, na sua dinâmica constante, muda algum desses papéis, ou me convida rapidamente à retirada do palco terrestre, se eu vivi internalizando a ideia, a noção, a verdade de que tudo isso é passageiro, eu estarei menos apegada, eu terei mais facilidade de adaptação. Agora, se eu passo 90 anos numa experiência terrestre, acreditando de verdade que é só isso o que importa, que é só isso o que existe, e que eu tenho essas posses, que este corpo me pertence, que os meus familiares são realmente meus, e então, no momento em que a divindade me convida a regressar à verdadeira pátria espiritual, eu terei muito mais dificuldade para aceitar esse convite. E talvez pereça um pouco mais na carne, de forma desnecessária. Eu gostaria de contar outra experiência pessoal. O meu pai, que já é desencarnado, ele estava numa doença degenerativa muito séria, por anos. E nos anos finais da sua vida, nessa passagem terrestre, ele me fazia muitas perguntas. Ele, que foi uma das crianças criada lá na Mansão do Caminho, adotada, quando ainda era um orfanato, e que apesar de crescer assistindo escondido aqueles fenômenos de materialização com o espírito irmã Sheila, e por isso uma das minhas irmãs, inclusive, se chama Sheila, ele era muito descrente de tudo aquilo. Mas, quando ele sentiu que já estava partindo, ele começou a me perguntar num certo desespero: Larissa, será que essas coisas todas que você vive falando são verdade? Ou será que quando eu desencarnar não vai ter ninguém me esperando? Que garantia eu posso ter de que isso que o Espiritismo fala é verdade? E eu falei: pai, eu posso te dar essa garantia. Eu te garanto que vai ter gente te esperando. Só que tem um pequeno detalhe. Eu não posso garantir que você vai ver. Porque eu não sei o seu grau de apego à matéria. Eu não sei o seu grau de desmaterialização. Eu não tenho como identificar isso, mas que vai ter gente, que terão espíritos abnegados, que você inclusive conhece, ainda que não lembre, que já estarão acompanhando o seu processo muito antes e que estarão lá comemorando o seu regresso à verdadeira vida. Isso eu tenho absoluta certeza. E ele depois teve uma complicação e ficou quase um ano numa experiência quase comatosa. Então, apesar de estar consciente de abrir os olhos, ele não respondia às nossas interações. E eu ficava me perguntando, porque nessas horas, na hora que a dor bate à nossa porta, nem sempre conseguimos conciliar aquilo que sabemos com aquilo que sentimos. E eu, que já havia falado sobre as verdades espíritas em tantas palestras, ficava me perguntando: mas Deus, por que Ele precisa passar por isso? Por que Ele precisa assistir o seu corpo perecendo, atrofiando,
consciente, sem poder interagir? Por quê? Ou para quê? E então, mesmo sem ter uma mediunidade ostensiva, de tanto pedir, eu acho que a espiritualidade falou assim, essa menina não para, né? Vamos dar vez para outro, vamos responder ela. E então eu tive um sonho muito claro. E nesse sonho, eu estava numa espécie de hospital. E então uma enfermeira vinha conversar comigo, uma mulher muito bonita. E ela me dizia assim, Larissa, você acha que o que o seu pai está passando é expiação? É pagamento de dívida? Porque apesar de você falar de um Deus misericordioso e amoroso, você ainda se relaciona com um Deus gerente de banco? E você acha que está sendo punida? E que o seu pai está sendo punido? E eu vim aqui, eu tive permissão de te dizer que o que o seu pai está experienciando é concessão de misericórdia. E eu lembro de, na experiência do desdobramento, me perguntar, será que eu posso dizer para ela que eu não entendi? Como assim? Porque está doendo. Misericórdia não era para ser prazerosa? Não era para ser boa? O amor não é uma coisa boa? E por que está doendo tanto? E ela continuou, porque ela captou o meu pensamento. É assim que os espíritos em desdobramento ou desencarnados se comunicam. E ela disse, Larissa, se o seu pai desencarnasse quando ele teve aquela parada cardíaca 1 ano atrás, você sabe o que aconteceria? Você sabe por quem ele seria recebido? Talvez ele permanecesse acompanhando você. Tamanho o seu apego e o dele. Porque mesmo sendo espírita, você não aceita que ele está partindo. E nem ele deseja partir. Mas ele está depurando-se, desmaterializando-se ou desapegando-se antes de desencarnar, para que assim o seu processo, o seu desenlace possa ser mais fácil. Porque morrer é uma coisa e desencarnar é outra, bem diferente. Quantos morrem e depois de anos conseguem verdadeiramente afastar-se daquele corpo material? Porque o apego, a identificação, os óculos materiais estão tão impregnados. E não se enganem, meus amigos, isso não acontece só com os materialistas assumidos ou com aqueles que se dizem ateus. Mas muitos de nós que estão aqui agora num congresso que trata das verdades espíritas, não têm conseguido transplantar da racionalidade as verdades espíritas para a sua vivência emocional, para os seus sentimentos. E saímos então repetindo coisas e tagarelando coisas, ensinando aos outros ou arremessando nos outros, sem que consigamos vivenciar metade daquilo que nós já sabemos, porque ainda guardamos os nossos atavismos de experiências passadas, de religiões passadas, e no final das contas, em muitos casos, e nós já nos vimos nessa experiência, acabamos nos orgulhando de ter acesso a essa parcela da verdade divina, e ao invés de utilizar essas verdades para a nossa vida, estamos mais preocupados com aqueles que não compartilham dos mesmos pensamentos. Ora, a doutrina espírita veio para aqueles que a necessitam. Então não somos privilegiados, não somos seres mais evoluídos por sermos espíritas, somos necessitados. Porque talvez, em outras oportunidades, e eu poderia arriscar, em outros planetas, já tenhamos tido acesso a importantes parcelas da verdade da lei divina e não tenhamos conseguido compreender de verdade. Porque aquele que já compreende de verdade, já consegue viver.
Aquele que acha que já compreende, fica na superficialidade e não consegue colocar em prática, vivenciar, está sempre projetando no outro, sempre cobrando do outro, sem conseguir gerenciar aquela informação para a sua própria existência. Existe um artigo de Allan Kardec, que está na Revista Espírita de 1865, no mês de agosto, e que é um dos nossos artigos preferidos, porque ele nos diz assim, o título é O que ensina o Espiritismo? E talvez se nós fizéssemos aqui uma certa enquete, o que ensina o Espiritismo? As respostas seriam variadas, mediunidade, reencarnação, lei de causa e efeito? E ele faz então um certo resumão dos princípios espíritas revelados pelos espíritos, mas do meio para o final ele diz assim, o objetivo essencial do Espiritismo, observem, ele disse o objetivo essencial do Espiritismo é a regeneração moral da humanidade. A regeneração moral da humanidade. Tudo o mais que ele nos revela pode nos ajudar neste caminho de regeneração. Se nós conseguirmos colocar em prática esses ensinamentos. E ainda diz o seguinte, ao regressarmos à pátria espiritual, ninguém, nem a nossa consciência, nos perguntará, o que sabeis? Mas provavelmente gritará dentro de nós, o que fizeste com a tua experiência? O que fizeste com essas verdades, com toda essa sabedoria a que tivestes acesso? Que diferença isso fez na sua caminhada, no seu contato, na sua convivência, no viver com o outro? Você utilizou tudo isso para sentir-se superior? Para sentir-se diferenciado? Como eu fazia quando era adolescente? Eu dizia assim, ai, eu sou bem diferente da minha família. Tá todo mundo agora, sábado, domingo, todo mundo lá, bebendo, ouvindo música, brigando. E eu estou aqui no centro espírita. E um dia, tio Edilton, lá da Mansão do Caminho, ele disse assim para mim, minha filha, eu admiro a sua dedicação à causa. Eu admiro o tempo que você permanece aqui na casa espírita, mas eu guardo uma preocupação com você. Porque tudo o que a gente estuda, portas adentro da casa espírita, tem uma finalidade, que é colocar em prática portas afora. Então não adianta eu achar que sou diferente, que sou especial, que estou um pouco milimetricamente acima dos demais, porque eu sou espírita, quando no momento de conviver com esses que considero inferior e que muitas vezes estão na minha família, é o orgulho, o egoísmo, o interesse pessoal que destrói tudo aquilo que eu estou tentando vivenciar. Tudo aquilo. Muitos de nós também se acham um pouco acima por realizarem atividades caritativas, visto que a bandeira espírita é fora da caridade, não há salvação. E então nos equivocamos na própria compreensão do que seja a caridade e nos sentimos também milimetricamente acima da maioria, porque utilizamos uma parte do nosso dia ou vários dias para este serviço ao próximo e nos esquecemos do verdadeiro sentido da palavra caridade, qual a entendia Jesus. Não conseguimos ser, então, às vezes, na própria atividade caritativa, porque, eu não sei aqui, mas lá em Corumbá, espero que não tenha ninguém de lá nos assistindo, que eu vou entregar as coisas,
Nos centros espíritas de lá, é muito comum que haja melindres entre os trabalhadores. Aqui eu sei que essas coisas não acontecem. É muito comum que a pessoa até diga assim: eu não vou mais nesse trabalho, não. Porque é um querendo ser melhor do que o outro, eu vou sair desse trabalho, eu vou para outro. E daqui a pouco a pessoa vai para outro, e vai para outro, e muda de casa espírita, e de repente ela já conhece tudo quanto é casa espírita da região. Porque ela está sempre esperando que o outro mude, que o outro. Então nós gostaríamos de propor, neste trabalho de conhecimento de quem eu verdadeiramente sou, uma tarefinha para casa. Tarefa que nós temos feito há alguns anos, a partir daquela questão do Espírito Santo Agostinho, e que tem nos ajudado a realizar grandes descobertas sobre nós mesmos. Não é uma tarefa fácil, mas, já que vocês como mineiros, a maioria, gostam, é certamente prática e eficaz. Mas dá trabalho. Porque algumas vezes perguntam assim: como que eu vou conseguir melhorar se, na verdade, tudo bem, eu já sei que eu sou um espírito com experiências passadas, com múltiplas experiências, mas eu não lembro essas experiências. E uma vez um amigo nosso, lá de Campo Grande, ele perguntou para o Chico Xavier, na verdade o Chico Xavier perguntou para ele: você, nas suas últimas passadas, o seu passado, nas suas vidas passadas, o seu passado está em tal país ou em tal país? E então esse amigo nosso, que já tinha tido acesso a algumas informações das suas experiências anteriores, ele disse assim: ah, Chico, com certeza em tal país. E o Chico riu gostosamente e disse: não, meu amigo, o seu passado está aí, com você. Você está levando ele para onde você vai. Porque a cada experiência, num novo corpo material, o espírito que somos traz consigo os registros de quem já foi e as necessidades que necessitam ser depuradas. E se nós não mergulharmos cada vez mais profundamente neste lago que às vezes parece cristalino, até que alguma experiência revolva aquela água e o lodo apareça do fundo e turve aquela água cristalina, se nós não adentrarmos mais profundamente este lago das nossas necessidades de progresso, estaremos sempre acreditando que já somos melhores do que realmente somos. Luiz Antônio Mileco, que morou no Rio de Janeiro por muito tempo, um grande nome do movimento espírita, fundador da SPLEB, que facilitou o acesso àqueles com deficiência visual às obras espíritas e que também compôs músicas maravilhosas, em suas palestras ele dizia assim: o espírita sofre de uma doença aguda, preocupante, chamada SPI. Vocês já ouviram falar? Então eu vou contar para vocês. É a síndrome da perfeição imediata. Então a pessoa tem uma semana de casa espírita e está lendo no Evangelho sobre a paciência, e mal terminou o Evangelho, a pessoa já está falando com a voz mais baixa: meus irmãos. E então, quando a pessoa vai contar de um problema, a pessoa que sofre da síndrome da perfeição imediata diz: meu irmão, tenhamos resignação, tudo passa. Tem sempre uma palavra, uma frase pronta para um problema que não é dele, que ele não está sentindo, que ele não está experienciando. Ou seja, se anestesia da compaixão e passa a ter uma frase pronta espírita para os problemas de todo mundo. E às vezes ele começa a andar até de forma estereotipada. Ele modifica a sua forma de se vestir, de cumprimentar as pessoas, porque ele necessita mostrar fora que ele já conseguiu uma purificação, que dentro
ele não ainda alcançou. Porque montar uma aparência idealizada é sempre menos trabalhoso do que mergulhar nas profundidades do nosso ser e identificar onde ainda existe o interesse pessoal, onde ainda existe o egoísmo, o excesso de nós mesmos, onde ainda existe a vaidade. E isso ninguém fora de nós poderá avaliar ou aquilatar. Porque, por exemplo, vocês estão aqui agora me assistindo, e alguém poderá estar pensando, nossa, mas essa moça, essa jovem, que jovem maravilhosa, um ser de luz, um espírito evoluído que veio de galáxias distantes fazer essa palestra. Mas quem poderá, não sei que alguém tenha mediunidade ostensiva, mas quem poderá saber o que se passa de verdade no meu íntimo? O que me move a estar aqui e a falar? Estou em busca de holofotes, de likes, de seguidores? Porque se na época de Leon Denis, a doença moral dita por ele era o pessimismo, poderíamos arriscar que nos nossos momentos atuais, a aparência, nem apenas o ter, mas o aparentar que tem, ou aparentar que é, tem sido uma doença moral importante. E enquanto cada um de nós que está disposto a vasculhar o seu próprio íntimo, que deseja verdadeiramente regenerar-se, enquanto não começarmos este processo de verdade, entraremos e sairemos de fileiras espíritas ou de tantas outras religiões e continuaremos os mesmos, mudando apenas a carapaça, sem que o nosso íntimo tenha sido verdadeiramente reformado. Mas não pensem que eu esqueci da tarefa. Cada um de nós poderá, ao final do seu dia, anotar num papel, num caderno, se assim desejarmos, quais as experiências daquele dia que de alguma forma me mobilizaram. Quais as experiências daquele dia que trouxeram algum sentimento, alguma emoção relevante. Talvez o encontro com alguém que gera um certo desconforto, uma certa raiva, uma certa tristeza, uma certa dose de inveja, é um exercício de sinceridade. Então, nós podemos anotar qual a situação em primeiro ponto. Então, passamos um traço e, em seguida, depois de anotar a situação, eu escrevo o que eu senti, o que aquela situação despertou em mim. Quando aquela pessoa me disse tal coisa, fez tal coisa, o que aconteceu emocionalmente dentro de mim? E nessa parte é necessária muita sinceridade, porque a pergunta não é apenas relacionada ao outro, mas dentro de mim, de verdade, o que foi acionado. E por último, o que eu fiz diante daquela experiência, diante daquela emoção, como eu agi? O que eu fiz de verdade? Se nós nos dispusermos com muita sinceridade a realizar essa atividade ao longo de algumas semanas, todos os dias antes de dormir, vocês farão descobertas impressionantes sobre o que vocês trouxeram das outras experiências para ser trabalhado nessa atual experiência. Porque nós somos pouco criativos e até na hora de errar, a gente erra nas mesmas coisas. E então, sabe o que a gente percebe quando faz esse exercício? O que eu percebi, e algumas pessoas que me contaram, que também fazem, descobriram? Uma repetição. Então, em situações diferentes, eu acabo sentindo coisas parecidas e eu acabo fazendo coisas parecidas. Então, por exemplo, numa situação em que eu estava resolvendo uma coisa burocrática lá em Corumbá,
Aconteceu que a pessoa que me recebeu para aquele acerto burocrático, ela me tratou muito mal. Ela insinuou, isso é uma situação real, ela insinuou que eu estava sendo desonesta, ela colocou a minha integridade em xeque. E diante daquela situação, o que eu senti naquele momento foi muita vontade de chorar, de sair correndo dali. Eu senti raiva daquela mulher. Eu tinha vontade de dizer, com quem você pensa que você está falando? Eu sou uma pessoa super honesta. E você está insinuando isso de mim. Isso é o meu mundo íntimo. Mas o que eu fiz naquela situação? Eu silenciei. Eu não disse nada para aquela pessoa. Ficou uma guerra interna, uma guerra fria dentro de mim. E por fora eu estava plena. Ela nem imaginava todos os dardos, todas as ondas que estavam alcançando ela. E quem olhasse de fora jamais imaginaria o que estava acontecendo ali. Mas eu sabia e eu registrei. E quando eu fui olhar isso dentro de um contexto de outros dias, sabe o que eu descobri sobre mim mesma? Eu descobri que diante de situações estressantes, a minha tendência era sempre fugir. Fugir para dentro de mim mesma. E isso é fruto do orgulho. Aquele que não bate boca, que silencia, não necessariamente é um espírito que já trabalhou, que já desenvolveu a virtude da paciência e da compreensão. Porque o raciocínio dele pode ser parecido com o meu. Por conta das experiências dele, ele pode ter construído o seguinte raciocínio para se defender. Nem vale a pena discutir. Eu nem vou gastar a minha energia com essa pessoa tão inferior a mim. Mas quem olha de fora pensa o quê? Olha, que pessoa evoluída. Tomou a água da paciência. Ah, esse tem um médio ostensivo observando a cena, não é mesmo? Porque aquilo que nós pensamos, Leon Denis nos falará das propriedades também do nosso perispírito, do nosso corpo fluídico intermediário, a chave de grandes enigmas da humanidade, a chave de compreensão da própria mediunidade. E ele nos dirá, aquilo que nós pensamos, exteriorizamos, sentimos, não tem nada de subjetivo, de abstrato. É matéria menos densa do que este corpo material, mas ainda assim matéria. E acreditem ou não, tem cheiro, tem cor, e pode inclusive formar imagens. E se eu persisto pensando e sentindo sempre aquelas mesmas coisas, e se não são coisas assim tão boas, eu começo a plasmar uma espécie de fotografia, algo que me acompanha para onde eu vou e que dá àqueles espíritos desencarnados que me veem notícias de quem eu sou. Notícias de quem eu sou. Por isso, não é tão espantoso quando alguns com mediunidade ostensiva, que pode nem ser tão ostensiva assim, mas quando falam que estão vendo isso, que estão vendo aquilo, que sabem algo sobre nós, e às vezes nós já nos entregamos àquela pessoa e ficamos impressionados porque disse esta ou aquela informação sobre nós. E nós, por pouco estudo ou conhecimento, ou às vezes por invigilância, achamos que a pessoa teve uma grande habilidade de perscrutar a nossa alma, quando na verdade nós exteriorizamos o tempo inteiro quem nós verdadeiramente somos, através do que sentimos, do que pensamos. Então, se nós vamos vivendo a nossa vida no automático, andando e andando sem nos perguntar aonde queremos chegar, acreditando que apenas por pensar sobre questões existenciais, sem que isso nos modifique, chegaremos a algum lugar. Poderemos ter uma surpresa não tão positiva
uma certa dose de decepção, como foi o caso do Jacob, que não é o William, no livro Voltei, quando ele, que foi um eminente trabalhador espírita, que realizou grandes coisas e tem singular importância, mas acreditava estar numa situação um pouco melhor daquela que ele estava. E olha que a situação que ele estava não era ruim. Não se enganem. Ser recebido por Bezerra de Menezes, quem não quer? Eu quero. O processo de desenlace dele foi quase todo consciente. Ele conseguiu perceber as presenças amigas, inclusive da própria filha dele, já desencarnada. Conseguiu estar consciente no momento do próprio velório e até ouvir conversas inadvertidas de companheiros espíritas que achavam que ele não estava ali. Mas qual foi a surpresa dele? Ao perceber que uma senhora que havia sido professora numa cidadezinha qualquer, uma ilustre desconhecida, estava ali sem jeito, na mesma caravana que ele, para regressar à pátria espiritual. E ela sem jeito, desconfortável, porque a luz que ela espargia era mais forte daquela de que todo mundo que estava ali. Porque os outros estavam com a luz meio opaca, e a dela fulgurava, e ela tentava esconder, com vergonha. E ele, incomodado com a dele, que ele queria igual a dela. E a dele estava opaca. Porque ele achava que já havia adquirido mais recursos espirituais do que a realidade mostrava. Porque ao desencarnarmos, diz-nos Allan Kardec, ninguém nos perguntará o que sabemos, mas o que fizemos, quantos corações consolamos, quantas almas soerguemos, que diferença fizemos e deixamos no mundo, na nossa família, no nosso quinhão, no nosso cadinho, na nossa comunidade. Quando a fala de alguém negativa chega até nós, somos aqueles que dão continuidade ou aqueles que encerram a negatividade? Em nossos celeiros de trabalho espírita, somos os promotores da verdade ou somos aqueles que promovem cisânia? Somos aqueles capazes de enxergar no nosso irmão as potencialidades divinas ali presentes? Ou estamos sempre procurando os defeitos, que em muitos casos nada mais são do que os nossos próprios que não queremos enxergar? Então, que diferença tem feito as verdades divinas reveladas a partir da doutrina espírita em nossa vida prática? Saber que sou um espírito numa peregrinação, cujo destino é a perfeição, e que terei quantas oportunidades forem necessárias para purificar-me, porque só os puros verão a Deus. Saber que Jesus é o modelo e guia da humanidade, aproxima-me dele ou afasta-me? Estou apenas admirando potencialidades materiais ou já vislumbrando as potencialidades espirituais? Quando o Marcel Mariano estava fazendo a palestra, muitos de nós ficamos impressionados com a sua memória, não é verdade? Eu tenho um segredo para contar a vocês. Essa memória que ele demonstrou aqui não é nada diante da real memória dele como ser espiritual que é. Porque as nossas potencialidades espirituais estão presas e abafadas neste corpo material. Podeis fazer isso e muito mais, nos disse Jesus, não para que o enxergássemos como um ser distante, mas para que compreendêssemos que dentro de nós estão todas as potencialidades divinas, prontas a ser impulsionadas, desenvolvidas pela nossa vontade.
pelo nosso esforço. Outro dia eu conversava com meu esposo, falei, amor, sabe o que eu fico pensando todos os dias? Eu sei o que eu preciso fazer, as práticas, os hábitos que eu preciso desenvolver para passar o dia de forma mais equilibrada. E no dia que eu faço tudo certinho, eu falo assim, nossa, foi tão fácil. Foi tão fácil acordar um pouco mais cedo e conversar com Deus. Foi tão fácil fazer um pouco de atividade física para oxigenar as minhas células. Foi tão fácil ter uma alimentação saudável. Foi tão fácil ser um pouco mais gentil com as pessoas. Foi tão fácil fazer uma análise diária dos meus comportamentos. Mas sabe o que acontece? Quando chega o outro dia, eu não faço. Porque nós sabemos, mas a nossa vontade é fraca. E então a gente sai de um momento como esse, de palestras, oxigenado, revigorado e pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quando eu chegar em casa e na minha casa espírita e vou iniciar um trabalho voluntário, inclusive já sei um lugar onde eu vou botar aquela geladeira. E então, quando eu volto para a ilusão da matéria, quando eu começo a lembrar que tem que pagar conta e que a vida está cara, quando eu entro na internet e vejo as provocações do cenário político, o que acontece? A água fica turva. E por falta de autoconhecimento, eu caio nas cascas de banana da matéria e volto a acreditar que sou um ser material, esquecida de que sou um ser espiritual numa experiência material. Finalizando a nossa fala, nós gostaríamos de dedicar a Leon Denis, esse mestre que aqui homenageamos, um poema de um conterrâneo nosso, chamado Castro Alves. E esse poema tem absolutamente correlação com tudo que está contido na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Através da psicografia de Chico Xavier, Castro Alves nos diz mais ou menos assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas fainas da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus, somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se esplendem radiosos faróis que se estendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo,
portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir. Terá a aventura que anseia na senda do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Muito obrigada a todos.